Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam presentes em nossas vidas nesta manhã. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Dando sequência ao plano de leitura da nossa igreja, hoje estaremos ministrando nesse texto. Palavra do Senhor que diz: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Oremos. Senhor, eis a tua palavra lida, e aqui estamos em tua presença, humildemente suplicando que o Senhor fale ao nosso coração. Abençoa, Pai amado, nossa igreja nesta manhã, mercê de tua palavra. Fale, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Que o Senhor possa se fazer presente nesse momento, em nossos corações. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Título do sermão: Olhando para o céu. O texto que acabamos de ler termina com uma cena. E eu quero que vocês imaginem. Os discípulos atônitos olhando para o céu. Antes de entrarmos na cena, deixa eu passar para vocês algumas informações introdutórias sobre o livro. Provavelmente, por volta dos anos 62 a 64 de nossa era, Lucas, o médico, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas já havia escrito o evangelho que levou também seu nome e o tinha destinado a Teófilo, possivelmente uma autoridade grega convertida à fé cristã e seguramente alguém importante à propagação dos ensinos de Jesus. Lucas dava sequência então aos seus relatos no livro de Atos. E também destinou o mesmo livro a Teófilo, certamente para dar continuidade aos trabalhos da propagação da fé. Lucas havia sido discípulo de Paulo e também seu companheiro em inúmeras viagens missionárias. No livro de Atos encontramos Lucas narrando os acontecimentos vividos por Paulo, mas em alguns casos também mencionando estar presente. Por exemplo, capítulo 16, versículo 16, no relato da viagem a Troade. Depois, no capítulo 20, versículo 5, no relato a viagem a Macedônia. Em seguida, capítulo 21, versículo 16, relato a viagem a Cesareia. E no capítulo 27, versículo 1, no relato da viagem à Itália. Portanto, Lucas sabia que ele mesmo havia se tornado uma testemunha importantíssima, tanto por haver convivido com personagens participantes de fatos acontecidos com o próprio Senhor Jesus, fatos reais, mas pessoas que inclusive já haviam partido, e também por ser testemunha ocular de muitas coisas que o Senhor fizera quando do nascimento da igreja. Então, queridos irmãos, a intenção de Lucas está claríssima. Era o registro fiel da fé cristã. No primeiro livro do Evangelho, o autor registra o ministério de Jesus desde o anúncio do nascimento divinal até a sua ascensão à presença do Pai.
já no segundo livro, no livro de Atos, Lucas registra a partir da ascensão até a consolidação da igreja neotestamentária. Depois dessa breve síntese, eu gostaria de olhar especificamente para o passo das Escrituras que lemos nesta manhã, Atos capítulo 1, dos versículos 1 a 11, e vejamos alguns destaques que esse texto nos apresenta. Primeiro, no final do versículo 2 está escrito, foi elevado às alturas. E já no versículo 3, este também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Perceba que nesses dois versículos encontramos a apresentação de duas doutrinas extremamente importantes para a teologia ortodoxa cristã. A primeira, a doutrina da humilhação de Cristo. Tal doutrina vai desde o esvaziamento da divindade pela segunda pessoa da Trindade, o que nós chamamos de kenosis, passando pela encarnação, morte, descida de Cristo ao Hades, conforme nos relata Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Repito, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, onde lemos: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a doutrina da humilhação de Cristo. É na humilhação que Cristo se faz gente como nós somos gente. Um ser humano como nós somos. A segunda é a doutrina da exaltação de Cristo, que vai a partir da sua ressurreição, sua ascensão aos céus, como foi lido nesta manhã, à vista de muitas testemunhas, seu acesso à presença do Pai, se assentando à direita de Deus, por haver cumprido sua missão de redentor, e, finalmente, a sua segunda vinda, de forma física, que haverá de acontecer em poder e grande glória. Na sequência do mesmo texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 8 a 9, nós encontramos: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por óbvio, existem muitos outros textos da Bíblia que vão relatar não somente o estado de humilhação, mas também o estado de exaltação de Cristo. Mas o nosso tempo é muito exíguo. Vamos adiante. O que Lucas quer deixar muito claro nesse momento, queridos irmãos? Lucas quer apresentar a Teófilo e também a todos os leitores dos dois volumes que o Evangelho era de fato o poder de Deus. Era que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus encarnado. Quem era Cristo para Lucas? Cristo era o verdadeiro Filho de Deus que cumpriu integralmente a vontade do Pai, assumindo de forma pactual o compromisso de esvaziar-se de sua divindade, a fim de nascer como ser humano, porém sem pecado, viver nas mesmas condições de todos os seres humanos, a fim de substituir de forma vicária, na cruz, o castigo, assumindo o castigo de todos aqueles a quem o Pai havia escolhido. Mas perceba também que a Trindade Santa está definida no texto exordial de Lucas. No versículo 2, ele afirma que os mandamentos de Cristo foram dados no Espírito Santo. No versículo 3, ele enfatiza que a pregação é do reino de Deus, o reino do Pai. Ele, Cristo, veio para cumprir a vontade do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes em toda a obra da redenção. Em todos os aspectos, em todas as nuances, em todas as manifestações, a Santa Trindade está envolvida, de forma que o Senhor venha a salvar os seus eleitos. Para Lucas, a obra da redenção tem que ser apresentada de forma exaustiva, completa e, então, insofismável.
Envolve tanto a doutrina da humilhação, quanto também a doutrina da exaltação de Cristo. A pergunta que Lucas nos propõe é: qual seria a garantia que teríamos se Cristo houvesse enfrentado apenas a experiência da humilhação? A nossa garantia está em que Cristo, uma vez deixando-se humilhar, ele depois é exaltado pelo Pai. E ele assume lugar à destra do Pai como o nosso intercessor. Segundo aspecto, no versículo de número 3, nós encontramos: depois de ter padecido, frise-se padecido, se apresentou vivo, frise-se vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo a eles por 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E no versículo 4, repare: e comendo com eles, frise-se comendo. Lucas está encerrando a narrativa da humilhação de Cristo, mas deixando muito bem claro que se tratava de uma pessoa física, que aquela pessoa que apareceu por 40 dias era uma pessoa física como nós. Não era um fantasma, mas alguém que podia ser visto, ser ouvido, alguém que podia ser tocado, alguém que inclusive podia comer com os discípulos. E por que tanta ênfase de Lucas? Porque se Jesus morreu, e se ele não ressurgiu dos mortos, e ainda se ele não ascendeu ao céu, a nossa fé seria vã. Então, veja a ênfase do apóstolo: nós precisamos crer, nós precisamos entender, assim como a palavra do Senhor nos ensina. Terceiro aspecto, no versículo de número 4, está escrito: determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Perceba, querido irmão, que Lucas apresentava provas de que Jesus é o Filho de Deus. Agora, se Jesus é o Filho de Deus, que sendo homem morreu no lugar de seus discípulos, mas que ao terceiro dia ressurgiu dos mortos e agora ascendeu ao céu, as pessoas então, além de confiar, de ter garantia, deveriam cumprir sua vontade, cumprir sua determinação de permanecerem em Jerusalém para o cumprimento da profecia de Joel, que está escrito: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Quarto aspecto, nos versículos 6 e 7 está escrito: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aqui, queridos, nós notamos uma inquietação no coração dos apóstolos e dos demais discípulos. Ora, os dias na companhia de Jesus já estavam se findando, e logo ele os deixaria. Então, era normal que quisessem saber sobre o que iria acontecer. O anormal era ainda haver a existência da preocupação no coração dos discípulos quanto à restauração do reino político da nação de Israel. Como se Jesus estivesse falando em algum momento de um reino terrenal. Isso era o anormal. Então, claro, Jesus precisava corrigir. Jesus, em tempo algum, falou sobre a restauração política do reino de Israel. Em tempo algum. Não era a direção a ser apontada. Pelo contrário, a direção era outra. Era o reino de Deus, o reino dos céus. Portanto, Jesus nunca havia falado disso. Era a preocupação dos homens, mas não a preocupação de Deus. A preocupação de Deus não está em restaurar o reino dos homens, mas em inaugurar o seu próprio reino. O reino dos homens competia a preocupação a Herodes, a Pilatos e aqueles que estavam sob sua influência, mas não para os discípulos do Senhor. Aqui ainda percebemos a debilidade do entendimento dos discípulos, que ainda pensavam em uma restauração nacional, privativa apenas para Israel. O olhar deles ainda era para dentro, ao invés do olhar do Evangelho, que é para fora. Quinto aspecto,
Versículo de número 8. Palavra do Senhor que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Lucas está afirmando que somente o Espírito Santo é quem possibilita servos de Jesus a pensarem de forma correta sobre o reino de Deus. O entendimento das nações como alvo para o Evangelho só viria com a capacitação dada pelo próprio Espírito de Deus. Por isso a ordem de Jesus permaneça em Jerusalém. Porque com o Espírito Santo vocês vão ser capacitados, receberão poder para serem minhas testemunhas. Sexto aspecto, versículo de número 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Você consegue ver essa cena? Imagine a cena. Muitas testemunhas. O local era Betânia. Local lindíssimo. Um dia belíssimo. Mas o coração dos discípulos estava contristado. Dúvidas havia em seus corações. Jesus, o amado, o querido, o desejado, estava indo embora. Me faz lembrar, queridos, essa cena, desta maneira que eu tenho apresentado. Como aquele filme que acaba e parece que fica faltando algo. Como aquele livro que acaba e você lê o último parágrafo e parece que falta alguma coisa. Penso que o sentimento de todos trazia-lhes uma angústia que supitava em forma de uma pergunta. E agora? Jesus está partindo. A cena termina com todos olhando para o céu. Onde está Jesus? As nuvens o encobriram. No coração dos discípulos uma incerteza. Quantas coisas ainda há que não entendemos? Quantas perguntas ainda há que deveríamos fazer ao Mestre? Quantas dúvidas que ainda possuímos e vamos ficar assim? E agora? O fato, queridos irmãos, era que Jesus estava indo embora. Fisicamente, Jesus não estaria mais com eles. Tocar em Jesus? Não mais. Comer com Jesus? Não mais. Ouvir sua voz? Não mais. E agora? Eu quero concluir nossa meditação desta manhã com os versículos 10 e 11, que dizem assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Graças a Deus pelos versículos 10 e 11, amém? Graças a Deus. Porque se não fossem os versículos 10 e 11, aquela cena terminaria com aquele vazio incalculável, inimaginável, com uma dúvida atroz do coração dos discípulos, estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia. Todo mundo congelado na cena. E agora? É claro, queridos irmãos, que não podia terminar assim. E não terminou. Eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. É certo que aquelas pessoas ainda não estavam entendendo muito bem as coisas. Claro que não. Então aqueles 2 varões, aqueles 2 seres angelicais, se colocaram ao lado deles e disseram, e aqui eu vou dizer para vocês como eu imagino. Não foi uma voz de bronca, ralhando com eles, vocês. Não. Eu imagino que em tom muito terno disseram, como quem consola uma criança que está muito triste diante de um fatídico acontecimento e que não consegue entender o que está acontecendo. Aqueles 2 anjos falam assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Consegue imaginar?
o alento chegando e entrando no coração daquelas pessoas, tomando por completo a alma. De repente, tudo fazia sentido. E eu imagino que o coração deles foi tomado de um vigor, de um ânimo, de uma força, e agora reanimados, poderiam esperar pelo Espírito Santo. Poderiam esperar a capacitação que viria do alto, para entenderem melhor e para se tornarem de fato testemunhas de Jesus em todos os lugares. Louvado seja o Senhor. Agora, reanimados, poderiam voltar a Jerusalém e testemunhar das coisas que viram. Agora, reanimados, ainda que digerindo os acontecimentos, ainda que com o coração partido pela ausência física de Jesus, eles poderiam esperar, mas também glorificar a Deus. Louvado seja o Senhor. O texto é finalizado com chave de ouro. Ao encerrar com mais uma doutrina cristã, a doutrina da segunda vinda de Cristo. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. O evento descrito por Lucas é o que denominamos na teologia de parousia. Que nome lindo! Parousia. É quando o Senhor virá à vista de todos, nos ares, entre nuvens, para buscar a sua igreja. A parousia acontecerá, porque Jesus voltará. A palavra de hoje é para você que está triste. A palavra de hoje é para você que está cansado. A palavra de hoje, meu irmão, minha querida irmã, é para você que está arrasado pelos acontecimentos da vida. A palavra de hoje é para você que quer entregar os pontos. A palavra de hoje é para você que diz que não aguenta mais. Ouça, Jesus está agora ao lado direito do Pai, de pé, intercedendo por você e por sua família. Hoje, nós podemos dizer com toda a autoridade, com toda a verdade, com toda a clareza, há um homem na Trindade, Jesus de Nazaré. Louvado seja o Senhor. Ouça, irmão, a primeira manifestação de Cristo em Atos, depois da sua ascensão aos céus, foi estando de pé diante do Pai, intercedendo por Estevão, que ao ser apedrejado disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E é como diz João, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É esse mesmo Jesus que voltará para te buscar, para nos buscar. Sabe, irmãos, eu creio que aquelas testemunhas, de vez em quando, olhavam para o céu e pensavam, será hoje? Será hoje que ele voltará? Sigamos também assim, olhando para o céu e perguntando, será hoje? Jesus em breve voltará. Oremos. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra lida e proclamada nesta manhã. E nós pedimos a Tua graça sobre nossas vidas. Ah, Senhor nosso Deus, fala, Senhor, ao coração do Teu povo, aquilo que nós, na nossa incapacidade, não o podemos fazer. Ministra diretamente, faze, Senhor, melhor. Santo Espírito de Deus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, por Tua palavra revelada. E é assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.